Vim aqui bater um papinho com vocês sobre a lua cheia de hoje, que teve o seu ápice agora às 9h30 da manhã, né? E para quem não entende o que significa isso, lua cheia é o momento em que Sol e Lua fazem oposição, ou seja, cada um de um lado da Terra, e aí existe um momento em que eles se alinham perfeitamente nessa oposição, que pode acontecer, né? Não necessariamente à noite, pode acontecer durante o dia. Vai ser à noite em outro lugar do mundo, na verdade, né? E isso aconteceu hoje às 9h30, então é o ponto, o ápice, né? Mas aí a gente vai ter essa energia reverberando, né? Astrologicamente, todas as questões astrológicas envolvidas nesse posicionamento, reverberando aí pela próxima semana, até que a gente comece a fase minguante. E essa lua cheia aconteceu no signo de Virgem, então vamos falar um pouquinho sobre isso. O signo de Virgem é um signo de terra mutável. Então é um arquétipo que fala de organização, pragmatismo, saúde física, fala também de serviço, né, o nosso ambiente. Então, tudo que diz respeito à matéria, ao que é terra, ao que é palpável, né, ele faz oposição com peixes, que é do sutil, o invisível. Então, Virgem é o oposto disso, é o que é matéria, é palpável. E é um signo mutável, então ele pede melhorias. É a nossa habilidade de fazer melhorias naquilo que é concreto. E quando a gente tem uma lua cheia em Virgem, a gente tem a luz do Sol, que é consciência, iluminando as nossas emoções, que é a lua, né? Lua cheia é isso, é a lua iluminada completamente pelo Sol, nessa área onde a gente tem Virgem no nosso mapa astral. Então, essa semana, a gente vai ter a possibilidade de olhar com mais clareza para essa área da nossa vida que tem Virgem, para a gente entender quais os resultados que nós já estamos tendo das intenções que nós plantamos lá na lua nova, em Aquário. Né? Porque essa lua cheia é em Virgem, mas ela faz parte de um ciclo aquariano, uma lunação aquariana. Porque quem dá o tema principal de um ciclo, né, de uma lunação, é a lua nova. Então, como ela foi em Aquário, ela está falando de liberdade, e está falando de inovação, está falando de servir o coletivo, né? E aqui, nesse momento da lua cheia, ela traz clareza para essa área da nossa vida que precisa ser mais virginiana, para que aquelas intenções que a gente colocou lá no começo, no dia 4, na lua nova, comecem a dar os seus frutos da maneira que a gente deseja. Porque afinal, como é que a gente pode servir de uma maneira inovadora, livre, autêntica, que é essa temática de Aquário, se a gente não tiver o nosso ambiente, a nossa rotina, a nossa saúde com tudo em dia, não é mesmo? Então, o que a gente precisa fazer nesse momento é trazer todos os nossos sonhos e a nossa imaginação e toda aquela subjetividade pisciana que a gente tem na área oposta da nossa vida e que nesse momento está com Saturno, Mercúrio e o Sol ali, né, chamando para essa responsabilidade, para dar contornos para isso, né, porque Saturno estando em Peixes, ele pede esses contornos para a gente sair das ilusões e da imaginação excessiva para vir para a prática. Então, esse é um momento essencial para a gente fazer isso, né? Trabalhar esses atributos virginianos para trazer para a matéria esses nossos sonhos. Inclusive, o fato de Mercúrio e do Sol estarem ali em Peixes também, conjuntos a Saturno, isso já nos ajuda, na verdade, se a gente estiver prestando atenção a isso, porque Mercúrio é a nossa mente racional, é aquela parte da nossa psique que analisa as coisas de uma maneira bem metódica para entender. E o Sol é justamente essa consciência, como eu já falei para vocês, né? Essa parte nossa mais elevada, que consegue perceber as coisas. Então, se você estiver fazendo a lição de casa, esse pode ser um momento muito bom para você trazer essa clareza do que precisa ser reorganizado na sua vida. Se você não estiver fazendo a sua lição de casa, aí pode trazer o oposto disso, que é mais confusão e ficar ainda mais perdido e ainda se sentindo culpado, porque afinal Saturno está ali e Saturno é a nossa parte que pede responsabilidade. Quando a gente não cumpre a nossa responsabilidade, a gente se sente culpado, né? Então, é importante prestar atenção a isso
inclusive lembrando que essa semana a gente teve uma conjunção de Vênus e Marte. E ambos os planetas passaram por Plutão pedindo uma renovação na nossa forma de agir, que é Marte, e na nossa forma, nos nossos valores, que determina as nossas escolhas, que é Vênus, e tudo isso, né, no signo de Aquário, em uma fase crescente, que é a fase onde a gente aduba as nossas intenções com ações que vão despertar bons sentimentos. Eu fiz um vídeo já falando sobre isso, depois vocês podem ver ali no feed. Então, prestar atenção também a isso, né, se você ainda não observou, para ver como é que estão sendo as suas escolhas, quais são os valores que estão ditando as suas escolhas, que por sua vez vão determinar a forma como você vai agir diante das situações. Então, para finalizar, quais são as orientações para você trazer tudo isso para a prática? Observar em que aspectos você precisa aí ter mais organização, mais pragmatismo, mais objetividade, olhar para a tua saúde, trazer mais atenção para isso. Se você souber a casa que você tem em Virgem no seu mapa, dá uma olhadinha para você ter essas respostas de uma maneira mais específica, meditar sobre isso também, né? A meditação sempre é importante, a prática de yoga, até para você colocar mais saúde, né? Trazer mais saúde para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito. Tudo isso é extremamente importante nesse momento. Tem um destaque ali que chama Mapa Grátis, onde você pode ver como encontrar a casa do seu mapa astral que tem Virgem. E depois dessas observações, né, você pode fazer uma coisinha a mais também, que é usar os óleos essenciais. Eu tenho um vídeo, vou deixar aqui para vocês o link, se vocês quiserem assistir sobre os óleos, mas eles são ferramentas vibracionais, terapêuticas, né, que ajudam muito a gente. Vem nos vidrinhos assim. Eu sou uma representante também, se vocês quiserem, podem falar comigo para encomendar os seus. E se você, então, como é que você vai usar os óleos, né, escolher? Você tem que, depois dessa autoanálise, você tem que perceber. Se você está pisciano demais, né? Sonhador demais, só na imaginação, mas trazendo pouco para a prática, de uma maneira pragmática, as suas ideias, você pode usar o Niaule e o alecrim para trazer mais foco, concentração e realização. Se por outro lado você tiver rígido demais, né, muito metódico e não consegue acessar esse seu lado mais intuitivo, mais lúdico, para poder fazer as coisas de uma maneira mais criativa, aí você pode usar o óleo essencial de olíbano e ylang-ylang. Mas é óbvio que existem várias outras opções também, né? Então, porque os óleos essenciais, eles têm várias funções. Um olhinho, ele serve para várias coisas. E aí você precisa conhecer o óleo e é preciso entender também o seu momento, porque às vezes você tem dificuldades com essas coisas que eu trouxe aqui hoje, mas você tem dificuldades com outras coisas, e às vezes existe um ou dois óleos específicos que vão te ajudar a resolver todas essas questões. E então, para saber isso, você precisa fazer uma análise um pouco mais profunda. Se você quiser fazer essa análise, se você quiser entender melhor o seu momento, através de uma consultoria astrológica para ver dentro do seu mapa o que é que você precisa, fazer a própria consultoria de bem-estar, que a gente chama, né, para você entender quais óleos são mais interessantes para o seu momento, para te ajudar nessas questões emocionais, me chama aqui no direct. Agenda o seu horário para você poder fazer a sua consultoria e tirar suas dúvidas também, se você quiser saber mais.